Muito bem, pessoal, todos devidamente abastecidos, né? Vamos dar início, então, à segunda parte da nossa primeira manhã, do nosso primeiro dia, do evento de comemoração dos 15 anos do CT-Nano, dessa vez com uma mesa redonda com o tema CT-Nano, uma trajetória marcada pela inovação. Para essa mesa redonda, convido como moderador o nosso coordenador, professor Rodrigo Gribel Lacerda. E como convidados, o professor Marcos Pimenta, do CT-Nano, Alexander Hiroshi Kazama, da Petrobras, e o professor Ronaldo Tadeu Pena, reitor da UFMG entre 2006 e 2010 e ex-diretor da BHTEC. De antemão, já agradecemos aos participantes por terem aceito esse convite. Desejamos uma excelente conversa. Passo a palavra agora para o professor Rodrigo Gribel. Olá, pessoal. Então, a ideia aqui é a gente bater aqui um papo, né? E trocar aqui, né, algumas histórias, algumas ideias sobre essa nossa trajetória, né, com três pessoas que foram pilares e fundamentais na história do CT. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é que vocês contem um pouco essa trajetória, um pouco da história que vocês tiveram com o CT-Nano, os desafios dessa longa jornada. Começa a palavra com o professor Marcos. Bom, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, eu falar agora sobre a trajetória, depois da apresentação do Luiz Orlando, eu acho que realmente eu vou ter que repetir o que ele já falou, porque ele fez uma apresentação maravilhosa aqui, e o Luiz Orlando, ele realmente está na origem de toda a pesquisa em nanomateriais de carbono na UFMG. Bom, como ele comentou, eu comecei a trabalhar com nanomateriais de carbono, com os nanotubos de carbono, quando eu fui fazer um estágio sabático no MIT, em 1997, 98, mas talvez eu vou voltar um pouquinho antes. O meu primeiro contato com nanomateriais de carbono, um dia eu estava no departamento de física e me falaram, vai ter um seminário interessante no departamento de química agora, você quer ir lá? Eu não sabia o que era, eu falei, quero, vou lá, é um seminário interessante. Isso foi por volta de 92 e o palestrante era o professor Harry Kroto. Harry Kroto, ele foi a pessoa que descobriu o fullereno. E ele fez uma apresentação no Departamento de Química em 92 e em 96 ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. E ele fez uma apresentação sobre o fullereno, que era um nanomaterial de carbono, que era uma bola, e mostrando, primeiro, como que ele tinha chegado àquela descoberta, como que ele tinha tido a ideia de que aquela estrutura era uma esfera de átomos de carbono. E no fim da apresentação ele tirou no canto da sala umas bolas feitas de fullereno e começou a jogar na plateia, todo mundo começou a rebater. Talvez a Glaura estivesse presente nesse seminário. Bom, aí quando eu fui fazer um ano sabático, que era um pós-doutorado, eu já tinha um laboratório de espectroscopia Raman, e procurei saber quem trabalhava com fullerenos, com espectroscopia Raman. E eu, então, cheguei no nome da professora Dresselhaus, que era uma pessoa muito famosa, conhecida, né? Era conhecida como a rainha do carbono. E eu escrevi um e-mail para ela, pedindo para ir trabalhar com ela, fazendo espectroscopia Raman de fullerenos. Ela respondeu, muito simpática, me aceitando, o que foi uma surpresa para mim, né? Porque era uma pessoa muito importante. E falando, bom, o que a gente trabalha aqui não é mais com fullereno, tem uma novidade agora, estamos trabalhando com uma coisa que chama nanotubo de carbono. E para mim foi assim uma beleza que eu cheguei para trabalhar no MIT bem no momento em que estava começando a produção de nanotubos de carbono e as caracterizações, as investigações. Passei um ano lá e realmente foi quando me apaixonei pelos nanomateriais de carbono e estudei bastante a física do que hoje, mais tarde, virou o grafeno, mas naquela época a gente já sabia que o nanotubo de carbono era uma folha de grafeno enrolada, e para entender as propriedades do nanotubo de carbono, a gente tinha que entender a propriedade do grafeno,
que naquele momento era apenas uma idealização teórica, né? Bom, passei um ano trabalhando, e quando eu voltei decidido a continuar trabalhando na UFMG com nanotubos de carbono. E uma coisa que era essencial para trabalhar nessa área era a capacidade de produzir amostras. Então, eu tinha trabalhado com uma amostra que tinha sido feita pelo Rick Smalley, que é um outro prêmio Nobel de Química, e tive a sorte de encontrar o Luiz Orlando, que vinha trabalhando com o carbono pirolítico para fazer aquelas válvulas de coração. E, bom, como ele comentou, foi muito fácil convencer o Luiz Orlando de que seria interessante a gente produzir nanotubos de carbono aqui na UFMG. E, para minha surpresa, pouco tempo depois, sem nenhum investimento, ou seja, a custo zero, o Luiz Orlando conseguiu produzir nanotubos de carbono de alta qualidade na UFMG, e que foi realmente, assim, talvez no Brasil, a primeira pessoa que conseguiu sintetizar nanotubos de carbono de alta qualidade. Bom, isso foi por volta de 2000. Um outro episódio que eu acho que é importante foi quando, em 2002, o Ministério de Ciência e Tecnologia lançou um edital para criar os chamados Institutos do Milênio, que eram 15 institutos no Brasil inteiro, em todas as áreas, e nós conseguimos, então, fazer uma proposta que era chamada Instituto do Milênio de Nanociências. E conseguimos ganhar. Na época foi um recurso bem considerável, eu não tenho aqui agora de cabeça o valor, mas era um recurso que permitiu a gente, eram 5 áreas de pesquisa, eram os nanotubos de carbono, polímeros, semicondutores, sistemas magnéticos, sistemas biológicos. Mas foi com esse projeto a gente conseguiu, para o meu laboratório, comprar um laser sintonizável, que foi uma ferramenta que nos permitiu evoluir bastante no estudo, na caracterização dos nanotubos de carbono, mas conseguimos comprar também um forno CVD para produzir nanotubos de carbono. Foi o primeiro forno CVD que o Luiz Orlando mostrou, foi comprado com esse projeto, que é o Instituto do Milênio. Oi? Que ainda está funcionando, né? Vocês estão vendo. Muito bem. Bom, depois, talvez, uma outra coisa importante para dizer é que nós começamos, então, Luiz Orlando e eu, a formar um grupo de pessoas e convencer pessoas que trabalhavam em outras áreas que seria interessante trabalhar com nanotubo de carbono. A Glaura, né, que trabalhava com polímeros, ela, então, começou a trabalhar com os nanotubos de carbono também. Nós, então, conseguimos também convencer a Clacide, a Cacá e a Adelina, que foram para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado em nanotubo de carbono e já em grafeno, né? E houve a contratação de 2 professores, 2 jovens professores, que eram o Rodrigo e o André Ferlauto. Então, esse foi talvez o time inicial. E pouco tempo depois, o CNPq abriu um outro edital, que é a chamada Rede Nacional de Pesquisa em Nanotecnologia. Fizemos uma proposta para criar a Rede Nacional de Pesquisa em Nanotubos de Carbono. E que foi realmente um momento onde a gente conseguiu agregar pessoas trabalhando nessa área e conseguimos comprar mais alguns equipamentos e insumos, ou seja, foi um projeto que permitiu a gente consolidar na UFMG e também depois no CDTN, essa linha de pesquisa em nanomateriais de carbono. Isso foi, então, durou até de 2005 até 2009, por aí. E, em 2009, tivemos um outro edital do CNPq para criar o INCT, Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Nanomateriais de Carbono, que conseguimos também aprovar esse projeto. E, nesse meio tempo, houve a descoberta do grafeno. Foi em 2004, onde os pesquisadores lá da Universidade de Manchester conseguiram produzir o grafeno e encontrou um terreno aqui totalmente favorável a começar a trabalhar com grafeno, porque já tinha pessoas que conheciam a ciência básica dos nanomateriais de carbono, do grafeno, dos nanotubos, técnicas para fabricar esses materiais, que eram técnicas semelhantes à que a gente tinha para estudar os nanotubos de carbono.
Então, a gente foi em 2004 a descoberta do grafeno. Em 2006, a gente já conseguia produzir grafeno pela esfoliação mecânica e conseguimos produzir o primeiro artigo de grafeno na UFMG e no Brasil. Bom, depois voltando então ao INCT, nessa época, então, outra coisa que eu acho que foi importante nessa história foi que a gente organizou um Congresso Internacional de Nanotubos de Carbono, que era o Nanotube 2007. Né? Talvez várias pessoas que estão aqui estiveram nesse congresso. Foi um congresso onde a gente conseguiu trazer assim, as maiores autoridades em nanotubos de carbono aqui para o Brasil. E eu acho que esse congresso ele teve também um impacto muito importante, sabe? A gente conseguiu estabelecer parcerias, vários de nossos colegas conseguiram estabelecer parcerias. E isso foi uma coisa que, além da turma do exterior vir e conhecer o que a gente estava fazendo, também permitiu que a gente aumentasse o nosso networking, as nossas colaborações internacionais. Bom, eu, então, que vinha trabalhando com propriedades fundamentais, né, e o que eu trabalho até hoje, meu interesse é mais nas propriedades fundamentais dos materiais, mas estava coordenando um grupo de pessoas que tinham pessoas trabalhando desde propriedades fundamentais, como, por exemplo, um grupo de física teórica lá da UFMG, coordenado pelo professor Hélio Chachan, que era bastante ativo também em propriedades e estudos teóricos, mas já alguns colegas já tinham esse lado mais aplicado, né? E, claro, o primeiro da lista é o Luiz Orlando Ladeira, né? Que, como vocês viram, ele tem assim, várias aplicações em várias áreas da ciência, né? Uma pessoa que tem um conhecimento profundo de várias áreas da ciência. Mas o projeto que foi, talvez, um projeto importante foi o cimento nanoestruturado, junto com o professor Calixto. E, por outro lado, a Glaura participava de uma rede de nanotecnologia da Petrobras, coordenado pela Lélia Lowy, e que ela já tinha uma colaboração, participava dessa rede. Foi quando, então, em 2009, a Petrobras então, sinalizou que ela queria produzir nanotubo de carbono no Brasil, que ela percebeu que era um material estratégico, fundamental para várias aplicações, e ela, então, resolveu fazer uma espécie de uma chamada nacional para os grupos que iriam, então, apresentar uma proposta. Houve uma reunião que o Luiz Orlando falou, foi no Rio de Janeiro, talvez no fim de 2009, quando, então, havia um grupo do Inmetro que queria levar a planta de produção de nanotubos de carbono para o Inmetro, havia o nosso grupo da UFMG, e cada um deles apresentou uma proposta, e dessa reunião ficou de que o grupo que apresentasse um projeto, um plano de negócios para uma planta de produção de nanotubos, esse projeto, então, seria apoiado pela Petrobras. Nessa época, nós conseguimos, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e com a FAPEMIG, um recurso. Fomos lá na FAPEMIG, conseguimos um recurso que foi um projeto semente, que é exatamente aquela ideia do Luiz Orlando, né, de uma sementinha de jabuticaba. E esse projeto foi muito importante, porque ele nos permitiu fazer o plano de negócios para o centro. E foi muito interessante, porque na época a gente pensou em até contratar a Fundação Dom Cabral, mas nós preferimos trabalhar com um grupo que tinha surgido na Escola de Engenharia, que era o IEBT, o Instituto de Estudos de Base Tecnológica. Contratamos o plano de negócio com ele por um preço muito menor que o preço da Fundação Dom Cabral. E, na época, éramos um grupo de 7 professores, né, que o Luiz Orlando já citou os nomes aqui, e passamos 6 meses nos reunindo toda sexta-feira à tarde, fazendo brainstorm para montar esse plano de negócio. Ou seja, foi um projeto que não caiu de cima para baixo, mas surgiu de baixo para cima. Reuniões, 6 meses reunindo toda sexta-feira à tarde, uma roda, e conseguimos, então, depois desses 6 meses, fazer o plano de negócios do CT Nano. E esse plano de negócios, ele nos permitiu, por um lado, captar
um espaço aqui no BHTEC, né? O professor Ronaldo Pena já era o diretor do BHTEC, conseguimos, então, apresentar um projeto e foi analisado pelo Conselho de Administração do BHTEC e conseguimos, então, o espaço que é hoje aqui onde está o CETENANO. E, por outro lado, com o apoio do professor Mauro Borges, que era da Faculdade de Economia, que tinha conexões no BNDES, conseguimos, então, convencer o BNDES de que a gente ia submeter um projeto FUNTEC. O projeto FUNTEC é um projeto do BNDES, onde o BNDES coloca uma parte e as empresas colocam a outra parte. Em geral, nesses projetos, são projetos da ordem de 1 milhão, 2 milhões de reais, o BNDES entrava com 90% e a empresa entrava com 10%. Mas, em função desse interesse da Petrobras em fazer a planta de piloto de nanotube de carbono, nós conseguimos, então, convencer o BNDES de que a gente faria um projeto numa escala maior, uma ordem de magnitude maior, que era um projeto que acabou sendo de volta de 36 milhões de reais, mas o que fortaleceu esse projeto foi o fato de que as empresas entrariam com metade do valor. O BNDES só entraria com metade, as empresas entrariam com a outra metade. Foi quando, então, pegamos esses dois projetos que já tinham colaborações com a indústria, que era o projeto da Glaura com a Petrobras e o do Luiz Orlando e do Calixto com a empresa de cimento, e montamos esse projeto FUNTEC, né, submetemos ao BNDES, e, na época, o BNDES foi bastante rigoroso na análise do projeto, e isso foi uma coisa muito boa para a gente, porque realmente nos fez trabalhar e nos fez, assim, fazer um projeto muito bem feito, né? E um outro comentário interessante aqui é que, talvez, na parte mais difícil desse projeto tenha sido o acordo de propriedade intelectual. É quando entraram os advogados, né? Porque entraram os advogados da UFMG, os advogados da Petrobras, e, no início, foi muito difícil. E nós tínhamos que ficar no meio do caminho ali, fazendo a ponte entre os advogados, porque aí entra um pouco daquela uma tradição que é ruim no Brasil, de que as pessoas pensam sempre no lado negativo. O que vai prejudicar, no caso, a Petrobras, a UFMG? E, realmente, foi uma coisa que arrastou durante um tempo grande. Acho que, se não me engano, foram uns 2 anos. Mas, finalmente, conseguimos esse acordo de propriedade intelectual, que durou bastante, mas conseguimos esse acordo de propriedade intelectual. Mas a Procuradoria Jurídica da UFMG ela ainda tinha alguns problemas, que ela achava que, se o projeto desse certo, a UFMG não ia ganhar a quantia suficiente em royalties. Então, teve até uma pessoa importante, não o reitor, mas uma pessoa importante da reitoria, falou assim: eu tenho peito de barrar esse projeto. Mas, finalmente, nós tivemos, assim, o reitor Clélio Campolina, que, no último dia do mandato dele, uma sexta-feira à tarde, ele, então, contrariando o parecer da PJ, mas, é claro, que com todo um dossiê suportando com argumentos favoráveis a ele assinou o projeto FUNTEC do CETENANO, né? Nessa época, então, a gente começou chamando CETENANOTUBES, depois mudamos para CETENANO, exatamente em função da diversificação, mas principalmente porque começamos a trabalhar com grafeno. E, por acaso, o grafeno virou, assim, passou a ter mais fama, né? Uma coisa mais charmosa trabalhar com grafeno do que nanotube de carbono. Aí mudamos para o CETENANO. Bom, e aí, então, a pergunta de como começou essa história. De 2014 a 2018, nós trabalhamos, então, no CT Incubado, que era uma sede provisória do CETENANO, e, nessa época, conseguimos captar esse recurso de 36 milhões, e o desafio seguinte foi construir esse prédio, né? Construir esse prédio, e, na época, nós tivemos todo o apoio do BHTEC. O professor Ronaldo foi uma pessoa essencial, acho que
sem a sua presença aqui, as coisas não teriam acontecido como aconteceram, né? O Ronaldo, ele realmente vestiu a camisa, participou de todas as etapas do processo. Eu me lembro da gente indo lá na cidade administrativa, correndo atrás das pessoas, debaixo do sol, com terno e gravata, para tentar convencer a secretaria de que devia botar mais dinheiro aqui. E tivemos também um apoio muito importante da Fundep, principalmente na pessoa do professor Alfredo Gontijo de Oliveira, que então disponibilizou a Fundep para construir esse prédio. E realmente esse prédio só foi construído com os recursos que a gente tinha, devido ao fato de a gente ter, então, contratado a Fundep para fazer esse estudo. E foi uma coisa muito bem feita, que contratamos também um arquiteta que nos ajudou, fez uma assessoria no projeto executivo, fizemos um projeto executivo muito bem feito desse prédio. Eu acho que isso aí também foi uma coisa que fez com que depois a gente conseguisse construir esse prédio. E nós, num intervalo de tempo relativamente curto, eu acho que menos de 2 anos, conseguimos erguer esse prédio. E aí essa sementinha já vinha crescendo, né? Isso foi em 2018, mudamos para cá. E depois, essa história mais recente vai ser contada na mesa redonda de amanhã. Então, eu vou passar a palavra agora para o Casam e o professor Ronaldo, e depois, se for o caso, a gente volta aqui à discussão e eu comento mais coisas mais recentes. Muito obrigado. Bom dia, né? Bom dia ainda. Não, boa tarde já, hein, gente? Eu primeiro quero agradecer o convite, né, porque eu saí da reitoria em 2010, saí da reitoria, terminei meu mandato e depois estive no BHTEC de 2010 a 2018. E, assim, eu queria fazer um comentário geral para os tantos jovens aqui, né, que a gente viveu um tempo muito especial no período que eu fui reitor, 2006 e 2010, e mesmo no período anterior, que a reitora era Ana Lúcia Gazola, e eu era pró-reitor de planejamento. Por que esse foi um tempo muito especial? Por incrível que pareça, porque a gente tinha um presidente chamado Lula e tinha um governador chamado Aécio Neves. Quer dizer, hoje, essas duas pessoas parece que se detestam, não sei, não entendo esse negócio. Mas, na realidade, você veja, vamos pegar, eu acho que o que aconteceu aqui nesse período? A FAPEMIG foi recuperada. A FAPEMIG não cumpria a obrigação de estatuto dela, que era executar, acho que 3% do orçamento do Estado, dando não sei quanto para instituições do Estado, então aquilo num dia nunca vinha, então ela não fazia, então não acontecia. Isso foi recuperado, foi alterado esse percentual na época para um outro valor, a Assembleia Legislativa votou um outro valor mais baixo, mais exequível, e então essa coisa funcionou. Para a universidade, isso foi assim muito, muito bom. A FAPEMIG ela participava da vida. Hoje, aliás, ouvi aqui um dos executivos da FAPEMIG, e fiquei até satisfeito, porque o que eu vi num período aí bastante longo foi a FAPEMIG um pouco fora da vida, da sua finalidade, que é apoiar a pesquisa e a inovação no estado de Minas Gerais. Bom, então, nesse tempo, muita coisa aconteceu. Você vê, na universidade, por exemplo, né, nós criamos o Hospital Risoleta Tolentino Neves,
O Hospital Risoleta é um pronto-socorro, é um hospital exclusivamente SUS, é um hospital que tem cerca de 300 leitos, e Belo Horizonte não vive sem esse hospital. E quem que opera esse hospital? Quem que conduz esse hospital? A UFMG. A UFMG conduz o Hospital Risoleta Neves. E o que tinha acontecido lá? O hospital estava pronto, e não entrava em funcionamento, porque o governo do Estado não queria entregar para o mesmo esquema de o próprio governo operar através da FEMIG, eu acho que chama, né? E aí aquilo ficava fechado. Aí foi feita uma licitação e uma universidade recebeu o direito de ficar com o hospital, uma universidade privada. A UFMG não quis num primeiro momento. Logo que eu fui eleito, né, corresponderia mais ou menos a esse tempo, eu falei com a reitora, eu vou procurar o governador, porque eu acho que esse hospital é importante para nós. E procurei, a licitação estava dando algum problema, por causa de alguma denúncia e tal, ele cancelou a licitação e entregou o hospital para nós. Nós montamos o hospital, certo? A Fundep participa do hospital, a Fundep faz toda a parte financeira do hospital, o hospital é exclusivamente SUS, e a UFMG é responsável por ele. E mais de 1.200 estudantes nossos, de todas as áreas da saúde, estão lá naquele hospital. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima que aconteceu e que a gente trabalhou bem. E já quando você olha o governo federal, a gente tem o projeto Campus 2000. O projeto Campus 2000 construiu 7 unidades acadêmicas nesse campus, sendo que a maior delas é a engenharia, que tem 65 mil metros quadrados de área construída. Está lá, pronta, integralmente pronta. E isso não seria possível sem o apoio do governo. E outras 7 obras foram feitas nesse período. Tivemos também o REUNE, que foi a primeira vez que, pelo que eu saiba, né, foi a primeira vez que as universidades receberam do ministro Fernando Haddad a seguinte recomendação: aumente vaga na graduação, seja no seu campus, ou crie um campus fora da base, fora do campus principal, da sede, e traga que nós vamos pagar. Traga o custo disso. A universidade, ela sempre cresceu, mas ela crescia de uma maneira diferente. É aquela coisa, primeiro faz o buraco, depois vê quem vai tapar esse buraco. Quer dizer, aumenta tal departamento, aumenta tal curso, aumenta 10 vagas ali, cria um curso novo aqui, cria pós-graduação, aí você cria e fala, falta professor, corre atrás e tal. O programa REUNE, ele dizia o seguinte: vai ter professor, vaga de professor, vai ter vaga de funcionário e vai ter dinheiro para a infraestrutura, muito. Gente, isso é uma maravilha, tá certo? É aquela coisa, é um problema bom, né? É um problema bom de resolver, porque não é fácil. A UFMG teve que tomar uma série de decisões. Uma delas foi assim: nós vamos crescer onde nós estamos. Nós não vamos criar campus fora. Apoiamos quem queira criar e tal, mas nós vamos crescer em Belo Horizonte e em Montes Claros. E mais ainda, em Montes Claros vai continuar sendo a área de agronegócios, ou seja, agricultura, engenharia agrícola, essas coisas. Claro que eles vinham de lá, os políticos, né? Não, tem que criar direito aqui, tem que criar medicina. Não vai criar nada disso. Nós vamos manter esse como um campus voltado para essa área, né? E isso, então, a gente realmente foi assim um negócio espetacular. E eu costumo dizer que eu acho que eu sou visto como um administrador, um gestor de instituição universitária e até do PAC também, de sucesso. Eu acho que fui de sucesso, né? Mas por quê? Porque eu sou um cara de sorte. Quando eu assumi aqui na universidade, eu praticamente criei o departamento de engenharia eletrônica. Mas como que eu fiz isso? Eu tinha um problema com o diretor complicado. Eu vim conversar com o Cisalpino, que era o reitor na época. Eu era um menino de 25 anos e vim conversar com o reitor. Professor, nós queremos fazer o desenvolvimento da área
de eletrônica industrial a médio prazo. O detalhe do médio prazo tinha no projeto. Ele olhou aquilo tudo, tal, ele conhecia a pessoa que estava lá na diretoria e falou assim, olha, você vai falar direto comigo. Quer dizer, um homem de visão. Esse departamento hoje é um dos departamentos importantes da Escola de Engenharia, né? Um curso de graduação de Engenharia de Controle e Automação funcionando desde 2002, enfim, um departamento de muito sucesso. E depois fui diretor da Escola de Engenharia, onde eu tinha um programa, existia lá um programa chamado de Qualidade Total, que gerava muito recurso. Então, eu usava esse recurso nas coisas do departamento, nas coisas dos vários departamentos da escola. E, finalmente, como reitor, né, como primeiro pró-reitor, depois reitor, eu tive esse apoio, né, tanto do MEC, quanto aqui do governo do Estado. Tá certo? Então, eu acho que a Ana Lúcia, reitora anterior a mim, ela costumava dizer, eu tenho um partido. O meu partido tem 4 letras, o FMG. E se você faz isso da maneira correta, se você ouve os conselhos, se você trabalha, visita, você entende o que funciona, né, quem que funciona, você está certo. Não tem que ter, não, isso aqui vem de tal lado, eu não aceito. Não, nada disso. Põe um recurso aqui, nós vamos usar o recurso da maneira correta. E isso o tempo todo foi assim, e o tempo todo tem que ser assim. Bom, então, o que acontece em relação ao trabalho de vocês aqui? Eu entendo o seguinte, que entre as pessoas que estão na universidade, que você pode chamar de verdadeiros acadêmicos, tá certo? Pessoas sérias, pessoas que trabalham, você tem 2 tipos de pessoa. Você tem aquela pessoa que formula, mas não executa. Pessoa boa, pessoa importante, mas ela é capaz de pensar coisas maravilhosas, mas não executa. E você tem a pessoa que, além de pensar, executa. No país como o Brasil, é preciso, claro, respeitando cada um a sua vocação, o seu jeito de ser, mas nós precisamos daqueles que executam. Nós precisamos de fazer coisas. Esse é um país que está necessitado de uma construção. E a construção está atrasada, muito atrasada. Tá certo? Nós temos que avançar. E a gente avança com pessoas que pensam e executam. E aí, o que cabe ao gestor, a meu ver? O gestor cabe respeitar esses acadêmicos com suas vocações, tá certo? Mas saber descobrir aqueles que executam. Porque aqueles que executam, quem pensa, não é que só pensa, que pensar é muito importante, né? Ter ideias e tal. Normalmente, elas pensam coisas, ou muitas vezes, elas pensam coisas que não são executáveis. Tá certo? É só você imaginar no seu departamento, como a pessoa nunca executa nada, ela não sabe custo de nada. Tá certo? Então, ela sabe fazer projeto, publicar artigos, e que é muito importante fazer isso. Não é que não seja importante, mas ela não sabe. Então, ela quer fazer uma coisa que não cabe, que não tem possibilidade, não tem tamanho. O tamanho que vai ter não é viável. E já aquele que executa, ele sabe. Ele sabe que ele tem que ir caminhando numa escada, não é? Buscando valores, pensando o tempo todo, não é? Mas fazendo coisas. Não é? E aí, no que se refere a vocês, é exatamente isso. Não é? Das primeiras vezes que eu ouvi o Marcos, eu ainda estava, talvez, no mandato do César ainda, né, que anterior à Ana Lúcia, eu fui para a reitoria em 2001, 2000, melhor dizendo, como pró-reitor de planejamento, né, eu acompanhava tudo que acontecia. O César me chamava na sala dele, eu ia lá também, a Ana Lúcia, a mesma coisa. E aí eu via o seguinte, olha, tem um grupo aqui que esse grupo faz. Esse grupo executa. Então, tem que ser apoiado. Da maneira possível, tem que apoiar esse grupo. Né? E aí, por exemplo, né, eu me lembro do Pronex, né, que é um dos projetos, um programa do CNPq de apoio a grupos de excelência, e que a UFMG teve 7 grupos aprovados.
7 INCTs. E um deles era o grupo, a gente fala, o grupo do Marcos, mas claro que é o Marcos, é a Glória, o Luiz, é toda gente, né, que está ali junto, mas o Marcos era o cara que aparecia, abria o peito, dava umas brigas que tem que dar, né? A vida não é fácil, não, tem que enfrentar. E o que eu fiz? Eu era reitor nessa época, eu convidei os 7 líderes para ir falar para o conselho universitário. É uma coisa que não é comum. Não é comum. Então, cada um deles teve lá um tempo para apresentar o seu projeto, os recursos que recebeu, etc., etc. E assim nós caminhamos. Bom, em 2000, chegando agora mais na coisa do contato direto, em 2010 eu me aposentei e eu vim... Aliás, uma coisa mais aqui que eu queria dizer é o seguinte, o gestor ele tem que ser atento, ele tem que andar, ele tem que visitar, tem que olhar o que está acontecendo, o que estão fazendo, como é que pode, o que é isso, o que é aquilo. Né? E ter o ouvido bom. Eu, aliás, estou ouvindo mal ultimamente, mas é uma questão física mesmo. Mas a cabeça está para ouvir. E um dia eu ouvi a professora Dresselhaus, isso? Ela dizia o seguinte, olha, no MIT, se chega alguém perguntando por nanotubo de carbono, eu falo para ir em Belo Horizonte. Eu falei, então é isso mesmo. Esse pessoal é bom, porque uma professora líder, chefona, no MIT, falar que manda para Belo Horizonte quando pergunta sobre nanotubos, eu falei, é isso mesmo. E isso, então, quando eu saí da reitoria, vim para o BHTEC, e nessa minha passagem para o BHTEC, é aquela coisa interessante, que, aliás, o Marcos referiu a isso aqui também, é que eu acho que nós, da universidade, nós temos que fazer os nossos prédios. Nós que temos que fazer os prédios. Não tem esse negócio de você pegar um projeto, uma ideia, e licitar uma ideia. Entendeu? Isso não dá certo, não dá certo. E a UFMG se desenvolveu sempre fazendo seus próprios projetos. Mas, no caso do prédio ali do BHTEC, aquele prédio principal ali, aliás, é o único, né, dentro da área, esse prédio ele foi licitado pelo Estado. E aí eu me lembro que o César Sabarreto foi presidente também do BHTEC, antes de mim. E ele ficava irritadíssimo, porque ele tirou 2 retratos com diferença de 6 meses. E aí um dia ele levou para o retrato lá na minha mesa e falou assim, olha aqui, esse retrato tem 6 meses em relação a esse. O prédio do BHTEC está no mesmo ponto. Eu achei, o prédio está igual. Ele falou, agora olha o prédio de trás. Tinha uma obra aqui atrás, o prédio praticamente não tinha nada, e o prédio estava pronto. Ele falou, aí, está vendo a diferença? O de lá está pronto, o nosso não andou. Então eu vim para o BHTEC e eu falei, eu vou terminar esse prédio de qualquer jeito. E aí comecei, botei eu tinha um engenheiro, Eduardo Rosco, coloquei ele para assistir as reuniões. Tinha reuniões semanais. Falei, você faz a reunião e faz um resumo da ata e me traz aqui. E assim ele fazia, e eu acompanhava. Eu apertava a empresa, gente, mas do jeito que eu podia. Gastava e-mail para o Estado e tal, e mesmo assim ainda levou 2 anos para eles terminarem o prédio. Entendeu? Mais 2 anos. Quer dizer, aí terminou e nós instalamos. E eu sentia que precisava de ter uma raiz dentro da universidade. Tá certo? E essa raiz, né, já estava prontinha para poder ramificar, né, que eram os 2 CTs, né, nanotubos, na época de carbono, e o CT vacinas, que é também de um outro fazedor, bravo para danar, complicado, que é o Ricardo Gazinelli. E então, eu fiz um projeto, que, aliás, a apresentação do Luiz não botou o nome certo ali naquele lugar. Eu fiz um projeto para a FINEP, um projeto de apoio a parques tecnológicos. O projeto era de parques, para manter os parques, né? Porque a grande questão é isso, a universidade, quando passa aperto de dinheiro,
mas ela tem todo um enorme grupo de pessoas que são funcionários do governo. Então, o salário deles vem. Tem que vir. O nosso salário vem, tem que vir mesmo. Agora, quando você pensa num BHTEC, ele não tem vínculo formal, né, o pessoal que trabalha lá. Pode ter algum bolsista, alguma coisa, mas quem faz a limpeza, quem paga a energia elétrica e tal, é o parque. Mas se o parque não vem dinheiro para o parque, na crise, como é que faz? Não tem jeito. Então, a FINEP tinha sensibilidade para isso, e aí tinha esses projetos, mais ou menos de 3 em 3 anos, tinha um projeto de apoio ao parque. Eu fiz o projeto. E o que eu pensei no projeto? Falei assim, eu preciso de botar dinheiro para os 2 CTs, porque ajuda para eles se instalarem aqui. E esse recurso acabou saindo, parece, em 2016. E eram 3 milhões, 1 milhão e 500 para cada grupo. Receberam, quer dizer, claro que eles escreveram a parte deles, mas por convite nosso, convite do BHTEC. E aí me apresentamos e veio o dinheiro. Aí não bastou isso, não. Nós fomos à FAPEMIG, falou assim, você tem que botar algum dinheiro, olha aqui, a FINEP está botando 1.500. E aí o professor Evaldo, que era o chefe lá na FAPEMIG, falou, não, vou botar 500 em cada um. E com isso veio 2 milhões para vocês e 2 milhões para o CT Vacinas. O CT Vacinas se instalou dentro do próprio BHTEC, com esse dinheiro, não me interessa. O meu ponto não é como que usa, eu sei que vai usar bem. Então, o dinheiro está aqui, você faz a sua parte. E vocês se instalaram, exatamente na época, eu tinha saído da cavalariça, ali, e vocês, então, vieram. A diferença, então, é o seguinte, Luiz, você está me olhando com a cara meio ruim aí. A diferença é o seguinte, é que você colocou 2 milhões de aporte vindo de investimento da FINEP. Aqueles 2 milhões foi o BHTEC que colocou para vocês, muito justo, que tinha que colocar mesmo. Como colocou 2 milhões para o CT Vacinas. Esse edital foi um edital para apoio a parques, e ele foi, nós recebemos, são 7 parques, do Brasil todo, 7 parques receberam. Agora, fechando, o meu sentimento em relação, eu citei aqui 3 momentos da minha carreira, no departamento de engenharia eletrônica, eu tenho uma alegria imensa que tudo funcionou e cresceu, briga aqui, briga ali, mas você conseguiu fazer. Na diretoria da escola, a mesma coisa, fiz muita coisa. Depois, na reitoria, eu realizei o sonho de fazer os prédios. Os prédios da escola estão lá feitos, funcionando, acabados, integralmente acabados. Ora, no BHTEC, não me aconteceu isso no BHTEC. O que ocorre? Um parque, gente, o grande desafio de um parque é a questão fundiária, é a questão de ter espaço para as empresas, tá certo? Espaço viável que não venha a criar custos para a empresa, que são empresas que no geral que estão iniciando e tal, e isso, nós gastamos um tempo, 3 anos, planejando um novo prédio, sabe? Um prédio lá cheio, eu usei o terraço, eu terminei o terraço para uma empresa, aliás, não tinha dinheiro, a empresa terminou e depois descontou no aluguel. O subsolo, a entrada, é um prédio mal projetado, na realidade, para aquela finalidade, mas, enfim, está lá. Eu também usei para empresas. E aí o sonho de fazer um grande prédio, fazer um outro prédio. E isso levou um tempo, trabalhando no banco BDMG, dando apoio, uma empresa, aí vem as questões, uma empresa de São Paulo, participando, trabalhando junto e tal, e todo mundo dependendo da licitação que seria feita para poder cada um receber o que investiu ali.
E isso, gente, foi difícil. Fiz uns 3 vezes, gente, no terceiro edital deu demanda, deu uma demanda. E a demanda, o que era? Os parceiros do parque pagariam uma parte e uma empresa construtora de Belo Horizonte se interessou e faria outra parte. E esses parceiros do prédio, basicamente, era a Codemig. Codemig é uma empresa do Estado, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, que ela tem um trabalho enorme. Ela pega, acho que metade do lucro da CBMM, Companhia Brasileira de Minérios e Metais, eu acho, que explora nióbio lá em, acho que é Araxá, né? Então, recebe aquele dinheiro e o Estado, ela fez muita coisa para o Estado, construiu muita coisa e tal. E aí a ideia é que ela entrasse com 51%. E aí a licitação foi feita, eu comprei com meu dinheiro 2 garrafas de champanhe, abri as garrafas lá numa reunião do conselho, super alegre, todo mundo alegre, finalmente. Isso era o ano de 2016, e aí, ou 17, e aí tinha um prazo de 1 mês para eles entrarem e aí já com o projeto e tal, tinha um anteprojeto. E aí, 1 mês depois, aconteceu aquela coisa que parece que o Pedro Malão aqui diz: no Brasil, até o passado é incerto. Aí o que aconteceu? O cara que era o presidente da Codemig, ele chegou e falou assim, ó, 1 mês depois da licitação, que ele apareceu, que ele assinou tudo. O meu conselho não autorizou, não. Pô, como é que você assina um negócio, 1 mês depois, você fala que lá atrás, você devia ter perguntado ao conselho, se fosse o caso. Mas, simplesmente, não vão fazer, não. Tá certo? E as empresas que trabalharam no processo BDMG nem recebeu também, porque eles iam receber depois, o advogado que participou. Enfim, uma coisa que foi frustrante, sabe? Frustrante mesmo. E eu acho que esse é um problema sério dessa área de inovação. A área de inovação, ela tem muita coisa boa, importantíssima, como vocês aqui, mas tem também muito papo furado, infelizmente. Tá certo? Então, você vê assim, desperdício de dinheiro acontecendo. Não sei se vocês conhecem, mas a Biotech, acho que é Biotech Town. Sabe onde que é a Biotech Town? É lá perto de Lafayette, tá certo? Perto da minha cidade. Ali no Lagoa dos Ingleses, né? Poxa, gente, você vai fazer uma coisa de inovação nessa distância, 30 quilômetros, sendo que você tem que passar na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Quem que vai lá, gente? Quem que vai lá? Não podia, aquilo não podia funcionar, não ia funcionar. Tá certo? E tem muito equipamento lá, e o pessoal do CT Vacinas vai mantendo aquilo, né? Um empreendimento que o Estado fez, e me parece que a Fundep também participou, não sei, mas é uma coisa que não faz sentido. Se nós temos esse parque aqui, gente, do lado da universidade, um aluno pode vir aqui de manhã, ir lá no campus assistir a aula e voltar. Na época que eu estava aqui, no ônibus que roda aí de graça, eu não sei como é que é hoje, mas o ônibus vinha aqui dentro. Então, não tem sentido fazer um investimento desse tamanho naquele lugar. Aí você pega o P7. O P7 é outro, que todo mundo, possivelmente, vocês conhecem. O P7 é o parque, o 7 é da Praça 7. O que é o P7? Onde se gastou e se gasta muito dinheiro. Pegaram aquele prédio arredondado, acho que era um banco do Estado, e vão condicionar aquele prédio para ser um parque. Quer dizer, não tem base, não vai funcionar, não tem estacionamento, como é que você vai chegar lá? Só tem um jeito de chegar lá, de ônibus.
Como é que você sai do campus aqui, ou da PUC, ou de outra escola, para sei lá? Não funciona. E aqui está tudo na mão. Você atravessa a rua, você está dentro do campus. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que me deixa, assim, finalmente, no parque não deu certo. Não consegui fazer o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, né? Mas é isso. No fim, eu acho que a soma é positiva. E eu cumprimento especialmente vocês aqui, né? 15 anos de luta. Essa luta, no início, ela é cruenta, né? Ela é uma luta que vai ficar a gente para trás. Não tem jeito numa universidade, de qualquer lugar do mundo, você pensar que você fica amiguinho de todo mundo. Não tem jeito. Porque tem gente que pensa muito diferente. Então, você tem que respeitar, mas tem que fazer. Tem que ter projeto, tem que ter visão e caminhar. Caminhar. Há pouco, conversando ali, eu ouvi, né? Tem umas pessoas que vão ficar para trás. Tem. Não tem que dourar a pílula, não. Tem uns que vão ficar para trás. Você vai, você busca, você apoia, você conversa com as pessoas, você respeita as pessoas, mas você não fica parado por causa das pessoas. Não pode ficar parado por causa das pessoas. Nosso compromisso é enorme. O país está aí para ser construído. Eu já estou na reserva, já fiz a minha parte, já estou vamos dizer assim, já me retirei, né? Mas eu acho que vocês têm muita coisa para fazer e precisa de fazer. Precisa de ter substituição, de ir adiante, de levar avante. É isso, então, muito obrigado, agradeço de novo pelo convite e me desculpe aí pelo tempo. Opa! Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Opa! Bom, primeiramente, agradeço toda a equipe Setenano, né, pelo convite, essa possibilidade de convívio com vocês, aprender com vocês, né, a partir de nanotecnologia e tal. Eu sou engenheiro de materiais, trabalho na gerência de materiais de corrosão, né, do Centro de Pesquisas Petrobras. Eu tive contato, então, com o projeto Setenano em 2011, através do meu tutor na época, né, o Luiz Meniconi, e com a minha amiga, né, a Lélia Lowe, né, que eu acho que pela parte Petrobras, que fizeram toda essa parte difícil, né, eu fiquei com a parte fácil, né, então, coordenando lá pela Petrobras, a parte de patente, né, professor Marcos, aquela história, a Petrobras ela descobriu depois, junto com a Lélia, um documento da diretoria executiva que abria mão da patente de materiais que estão afim da Petrobras, no caso, cimento e construção civil. Então, esse documento que destravou o processo internamente, né, e conseguimos assinar, né, por lá, né. Bom, diante de tantas histórias, né, tanto, né, o professor Ronaldo, o professor Marcos, né, eu acho que a minha colaboração aqui no CT, representando a ANP e Petrobras, infraestrutura, recursos humanos, né, acho que como brasileiro, como pesquisador, eu tenho muito orgulho de, sim, fomentar, né, essas iniciativas para a criação de novos materiais, melhorar propriedades materiais e, consequentemente, usar na Petrobras e, com certeza, a aplicação na sociedade, né, para melhorar a qualidade de vida. E acho que é uma coisa bem importante, né, todo esse conhecimento, essa ética profissional dos professores, toda a equipe Setenano, que é transmitida para cada aluno de iniciação, mestrando, doutorando, para a formação dos cidadãos, né, com ética e moral, para termos um futuro melhor, né? Acho que parte aqui das universidades, né? Então, acho que é isso que eu posso falar, gente. Né, a história Setenano foi contada por vocês aqui, né? Então, muito obrigado a todos, tá, pela oportunidade.
agradecer aos membros da banca, né, pela conversa, pela essa experiência toda. Vou abrir a palavra aqui para alguém que quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, para a gente, antes do encerramento, umazinha. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Professora Laura? Realmente foi uma revisão aí, né, uma retrospectiva, exatamente, muito interessante, né? E eu acho que para os estudantes, os jovens estudantes que hoje são atuantes aqui no CETENANO, aprenderem, né, com essas experiências, porque as novas experiências que eles terão, né, na hora que eles forem construir as próximas etapas do CETENANO, serão diferentes. Mas os tipos de desafios, né, podem ter similaridades, né, problemas para se resolver para iniciativas de ciência, tecnologia e inovação, eles, né, das próximas décadas, serão diferentes, mas podemos aprender com as experiências, né? E eu queria mencionar algo que eu acho que é muito forte nesse trabalho que a gente fez de construir a proposta CETENANO no jeito que ela é hoje, que é, sim, a gente passou 2 anos discutindo PI, sim, a gente passou 1 ano lidando com licenciamento ambiental, depois 2 anos construindo prédio, né? O BHTEC tem essa questão de ainda ter só tem um prédio, né? Deveria ter mais para receber mais empresas. Foi realmente uma falha de visão, né, dos envolvidos na época, né, do quanto que era importante, né, esse investimento. Mas eu acho que a essência, que durante todo esse período que estávamos resolvendo essas questões, esses desafios, as pessoas estavam fazendo pesquisa, as pessoas estavam fazendo gestão. Então, a equipe do BHTEC estava construindo conhecimento sobre o que é parque tecnológico. E muitas pessoas, Ronaldo, que trabalharam com você, eu sei que hoje estão em outros lugares, em outras empresas, e essa repercussão de todo aquele trabalho árduo de pensar modelo de parque tecnológico impactante e que fizesse diferença, foi consolidada. E essas pessoas estão capilarmente aí, né, com capilaridade em outros locais, dando frutos. Então, os frutos das experiências, mesmo que difíceis, mesmo que elas são as pessoas aprendendo e fazendo coisas melhores nas próximas etapas. Então, hoje à tarde, amanhã, as equipes do CETENANO vão mostrar os resultados de P&D que a gente fez enquanto estávamos no incubado, né? Enquanto estávamos em condições ainda não ideais no nosso prédio, né? Ou enfrentando etapas ainda parciais da pesquisa. E os frutos estão espalhados, né? Então, e é isso que eu queria comentar mais. Eu acho que não ganhamos todas, né? A gente não ganha todas, né? É claro. Mas a gente está dando uma contribuição muito sólida e com grande capilaridade para o ecossistema, para todas as interfaces que a gente está atuando. Essa atuação a múltiplas mãos que temos, né, de grupo, de equipe. Pessoal, eu queria, então, agradecer novamente aos membros da mesa e damos encerrada essa sessão da primeira mesa redonda. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Rodrigo Griebel. Também aos nossos convidados, o professor Marcos Pimenta, o doutor Alexander Kazama, da Petrobras, o professor Ronaldo Pena, reitor do FMG em 2006 a 2010 e também ex-diretor do BHTEC. Agradecer não só pela disponibilidade, né, por terem aceito o convite de estar aqui, mas por toda a contribuição que vocês tiveram e, de certa forma, ainda têm com o CETENANO, e por isso nós gostaríamos que vocês recebessem uma pequena lembrança dessa participação de vocês aqui nos nossos 15 anos. Bom, nós faremos agora uma pausa para o almoço. Não sei se já tem alguém aí com fome. Mas a gente vai fazer uma pausa para o almoço e retornamos às 14 horas com a apresentação da palestra da Frente de Polímeros e Metais Metálicos. Até daqui a pouco, metais metálicos. Materiais metálicos. Obrigado, até daqui a pouco, pessoal. Metal metálico é um pleonasmo, né?